Olá para todos, sejam bem-vindos novamente ao curso de Projeto Digital. Nós estamos na aula 10, tratando do projeto de componentes combinacionais e sequenciais. Essa é a nossa segunda aula nessa sequência. E no final da discussão anterior, nós verificamos que um registrador pode ter múltiplas funções. Nós vamos aproveitar esse conceito para efetivamente, nessa nossa aula 10, efetuar um projeto desse tipo de registrador com várias funções. A proposta, como o caminho que a gente vem seguindo nos projetos de lógica combinacional e sequencial, é sistematizar esse projeto através de alguns passos que devem ser seguidos para que efetivamente esse projeto tenha êxito. Para o projeto de registradores, nós temos basicamente 4 passos que devem ser seguidos de forma sistemática. O primeiro é determinar o tamanho do multiplexador. Isso vai depender do número de funções que o nosso registrador deve ter. Então, a partir do número de funções distintas que eu quero que esse meu registrador tenha, eu sei qual é o tamanho do multiplexador adequado para essa tarefa. No segundo passo, nós criamos a tabela de funções do multiplexador. Então, também relacionado às funções que nós queremos, ou às operações que nós queremos para esse registrador de múltiplas funções. No terceiro passo, nós fazemos a conexão das entradas do multiplexador. Então, para cada função, nós fazemos a conexão das entradas de dados correspondentes ao multiplexador, a entrada externa ou saída de flip-flop. Por fim, nós precisamos mapear as linhas de controle. Então, nós definimos efetivamente as entradas de controle e fazemos o mapeamento dessas linhas nessa tabela. Isso é fundamental para que a seleção de cada uma das funções pelas entradas de controle do nosso registrador aconteça de forma adequada. Como um exemplo de projeto, nós vamos criar um registrador que tenha as funções de carga paralela, de deslocamento, de set e de clear síncronos. Lembrando que o conceito de set está relacionado ao envio de estado lógico alto, como a gente já tinha visto em discussões anteriores, para a saída do registrador. De clear, o envio de estado lógico baixo para a saída do registrador. E a palavra síncrono aqui é muito importante. Nós vimos em discussões anteriores flip-flops com entradas de set e clear assíncronas, quer dizer, elas eram independentes do pulso de clock. Nesse nosso registrador, o set e clear vão atuar sincronizados com o clock do sistema. Então, o conceito é o conceito de set e clear síncronos. Essas operações, nós vamos associar variáveis de controle, então, nomeadas aqui como LD, para carga, SHL, para o deslocamento, CLR, para o clear, e variável set, para o set do nosso registrador. Importante nesse nosso projeto que a gente não esqueça da manutenção do valor atual. Perceba que isso não apareceu lá no nosso enunciado original de projeto, mas isso está sempre implícito. Eu preciso considerar que eu tenha a possibilidade de manter o estado atual do registrador. Então, retomando,
Essa era a proposta inicial. Vou fazer carga paralela. Detalhando um pouco mais o nosso projeto, o deslocamento deve ser um deslocamento à esquerda. Envio das saídas do registrador para 0, clear. Envio das saídas do registrador para 1, set. E, implicitamente, mas agora destacado nessa discussão, a manutenção do estado atual. Essa manutenção do estado atual é obrigatória no projeto, como a gente viu no funcionamento dos registradores anteriormente discutidos. Num segundo passo, nós criamos a tabela de funções do multiplexador. Percebam que nós temos 5 funções para esse nosso registrador. Deslocamento à esquerda, carga paralela, set, clear e a manutenção do estado atual. Isso define também o tamanho do nosso multiplexador. Como nós temos 5 funções distintas, eu preciso de um multiplexador com 3 variáveis de seleção, consequentemente um multiplexador 8x1. A partir do momento que o tamanho do registrador foi definido, nós vamos montar a tabela de operações. Então, isso é definição de projeto. Foi definido nesse projeto que os estados lógicos 0, 0 e 0 para as variáveis de seleção do multiplexador S2 e S1 e S0 devem realizar a operação de manter o estado atual. Os estados 0, 0 e 1 de seleção devem realizar a carga paralela. Os estados 0, 1, 0 devem realizar o deslocamento à esquerda. 0, 1 e 1, o clear síncrono. 1, 0, 0, o set síncrono. Perceba que com as primeiras 5 linhas dessa tabela nós avaliamos as 5 funções desejadas para o registrador. Como o multiplexador é um multiplexador 8x1, nós ainda temos 3 combinações além dessas 5 necessárias para o projeto. E nós vamos para essas 3 combinações restantes, que não estavam previstas para receberem funções do nosso registrador, determinar uma ação. Então, nesse projeto, para essas variáveis de seleção e essas combinações restantes do multiplexador, nós vamos definir que, se elas acontecerem, o estado atual deve ser mantido. Como passo 3, como terceiro passo dessa nossa sistemática de projeto do registrador, nós devemos conectar as entradas do multiplexador de acordo com a tabela de seleção do passo anterior. Então, percebam que foi definido naquela tabela que os estados 0, 0 e 0 para as variáveis de seleção do multiplex S2, S1 e S0 devem manter o estado atual. 0, 0 e 0 nas variáveis de seleção do MUX selecionam a entrada 0 do multiplex. A função dessa seleção é manter o estado atual, então a saída do registrador, que é ele, foi conectada a essa entrada. A próxima seleção da tabela, 0, 0 e 1, de combinação binária para o multiplex, seleciona a entrada 1. E na tabela foi definido que essa função é a função de carga paralela. Então, nessa entrada do multiplexador, eu conecto o novo dado que vai ser carregado na saída do registrador. A próxima seleção define o deslocamento à esquerda. Seleciona a entrada 2 do multiplex e define o deslocamento à esquerda. Se o deslocamento é à esquerda, eu preciso pegar o bit anterior de saída do registrador. Então, se essa é a minha saída Q3, eu conecto a saída do registrador Q2 nessa entrada de deslocamento à esquerda. As próximas seleções, seguindo o mesmo raciocínio, são a de clear,
Então, a próxima combinação faz com que a saída do registrador vá para 0, clear síncrono. A próxima faz com que o registrador vá para 1, é a nossa seleção de 7 do registrador. E as 3 últimas, relembrando a tabela anterior, que restaram, nós definimos como a manutenção do estado atual. Então, se por algum motivo as seleções sejam feitas para a entrada 5, 6 e 7 do multiplexador, o mesmo dado de saída do registrador QN é atualizado, ou seja, a manutenção do estado atual. No quarto passo, nós precisamos efetivamente mapear as linhas de controle com as suas respectivas prioridades, e isso é bastante importante. Essa palavra prioridade é bastante importante e ela está presente aqui na nossa tabela. As entradas de controle são load, para carga paralela, SHL, para o deslocamento, quando o registrador for funcionar com deslocamento à esquerda, set e o clear. Essas variáveis de controle devem gerar os estados adequados para as entradas do multiplex, que aqui são tratadas como saídas porque vai ser feito um projeto combinacional em cima dessa tabela. Então, foi definido que com as entradas clear, set, load e SHL em 0, a função selecionada deve ser a manutenção do estado atual. O estado atual, se nós voltarmos para a tabela anterior, é mantido com as variáveis de seleção S2, S1 e S0 em estado lógico baixo. Na próxima linha, olhando para as variáveis de controle, se a variável de deslocamento SHL estiver em 1, isso significa que eu quero fazer deslocamento à esquerda, e no nosso multiplex, para que eu selecione deslocamento à esquerda, as entradas do multiplex S2, S1 e S0 devem estar na combinação 0, 1, 0, respectivamente. Aqui, na próxima linha, a gente tem uma discussão efetiva de prioridade. Reparem no seguinte: se eu tiver a entrada de carga paralela selecionada, ou seja, variável LD em estado lógico alto, essa variável está tendo prioridade sobre a variável de deslocamento à esquerda. Então, se eu tiver a variável LD em estado lógico alto, não importa qual o estado da variável SHL de deslocamento, eu quero efetuar a operação de carga paralela. Então, ó, o fato de se colocar o estado lógico irrelevante na entrada SHL está afirmando para a gente que a entrada de carga paralela tem prioridade sobre a entrada de deslocamento. Da mesma maneira, está acontecendo para as entradas de set e clear. Se for selecionado estado lógico alto na variável set, não importa qual o estado da variável de carga paralela, LD, e deslocamento à esquerda, SHL. Essa entrada de set tem prioridade sobre as outras. Então, uma vez que eu tenha estado lógico alto na entrada de set, não importa o estado de LD, não importa o estado de SHL, o que eu quero efetivamente é que seja feito o set do nosso registrador. Por fim, uma vez que a entrada de clear esteja selecionada, ela tem prioridade sobre todas as outras. Então, uma vez que o clear esteja em estado lógico alto, não importa o valor de set, não importa o valor de load, LD, não importa o valor de shift left, que é o SHL. O que eu quero fazer é enviar estado lógico 0 para a saída do nosso registrador. Então perceba que essa questão da prioridade ela é muito importante, porque pode haver um instante, proposital ou não, em que várias variáveis de controle são acionadas simultaneamente e só uma operação pode ser realizada. Então, dessa maneira, construindo a tabela dessa forma,
nós damos prioridade para algumas operações em detrimento de outras, se elas estivessem acionadas simultaneamente. A partir dessa tabela, com as variáveis de operação set, clear, load e SHL, e as variáveis de seleção do MUX, S1, S2 e S0, nós podemos construir o circuito lógico combinacional a partir das expressões booleanas. Então, considerando essa tabela como uma tabela combinacional, com as variáveis de entrada sendo clear, set, load e SHL, e as saídas S2, S1 e S0, nós podemos escrever as expressões booleanas para cada uma dessas variáveis. Então, S2, S1 e S0, escritos como função de set, clear, SHL e load. Uma vez que essas expressões estejam escritas, voltando lá para as nossas aulas iniciais de projeto combinacional, facilmente nós podemos, utilizando a sistemática do projeto lógico combinacional, implementar esse circuito lógico combinacional, nesse exemplo, a partir dessas 3 funções booleanas. E isso efetivamente finaliza o projeto do registrador. Essa é a bibliografia que foi utilizada para a montagem desses slides, faz parte da nossa bibliografia básica do curso de projeto digital. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer a simulação desse nosso registrador projetado, utilizando o software de simulação Quartus 2, como a gente já vem fazendo sistematicamente. Obrigado e até a próxima aula.